Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tava aqui pensando, porque na segunda-feira vai começar as inscrições pro Enem de 2025 e eu tava pensando aqui em, depois de muito tempo, voltar a fazer a prova do Enem. Eu tô pensando em fazer uma faculdade, em uma segunda graduação. Eu já sou formada já em administração, mas é uma vontade que eu tô tendo aí. Ainda tô pensando na faculdade, mas enfim, é uma vontade que eu tô tendo e eu tô pensando eu vou me inscrever esse ano de novo pra tentar conseguir essa bolsa em específica. Não é uma faculdade longa, que eu tô pensando em design gráfico, ou talvez arquitetura também penso tentar, né? Não sei se eu tenho essa disposição para estudar para esse curso, mas talvez mais para design gráfico, que é uma área que eu tô gostando bastante, é uma área que eu me identifico muito, e é isso. E eu sei que é um curso menor, de 2 anos, então eu não sei se eu encararia uma faculdade de novo, tipo 4, 5 anos, por já ter me formado e tal. Mas, enfim, é uma coisa ali que eu quero. Enfim, eu não quero perder a chance e eu acho que eu vou fazer o Enem de novo justamente pra mim pensar aí e tentar essa bolsa. Enfim. E pensando assim, aproveitando esse tema, eu estava olhando os meus Enems passados e daí eu vou gravar pra vocês. Eu tenho 5 anos que eu fiz de Enem. Anteriormente. O meu primeiro Enem foi em 2017, eu fiz seguido, em 2017 eu fiz como treineira, e seguindo ali em 2017, 2018 eu fiz quando eu me formei, mas eu não entrei direto para a faculdade, eu só fiz a prova, 2019, 2020 e 2021. Eu acho que foi de 2019 ou 2020. Uma dessas notas eu usei para entrar na faculdade, no qual eu me formei em administração. Eu consegui bolsa pelo Enem, bolsa integral, então foi graças ao ProUni que eu consegui. Foi na nota de 2019 a 2020. Eu acho que foi no ano de 2019, que eu entrei logo na metade de 2020, então talvez foi uma dessas provas ali que eu tinha feito, aí eu consegui me inscrever nas bolsas pelo ProUni. As minhas notas, assim, em geral, não foram aquelas 1000 maravilhas, mas foram notas boas o suficiente para mim ter conseguido a bolsa. Eu acho que eu mais consegui a bolsa do ProUni porque eu fiquei muito de olho nas bolsas que ficaram depois da inscrição, porque eu escrevi na metade da pandemia, então muita gente não estava acompanhando, então acabou que eu aproveitei uma chance e eu consegui, enfim, pela minha nota, pela nota de corte, enfim, acabou casando certinho pra mim conseguir a bolsa. Graças a Deus também pela redação, que eu tive uma nota boa, não tanto boa, assim, eu falo, cara, as minhas notas do Enem são notas médias, então só pra vocês terem a noção que vocês não precisam de uma nota alta para você conseguir entrar numa faculdade. Você consegue uma nota, mesmo com uma nota que você tenha tirado razoavelmente média, de baixa média, vocês conseguem entrar na faculdade. Então, depende muito do curso também, obviamente. Mas, enfim, vocês conseguem entrar na faculdade com essa nota. Vocês só precisam ficar de olho. E é isso, enfim. Como falei, eu me formei ali pelo ProUni e tal, e como agora eu quero tentar uma outra faculdade, eu vou me inscrever e eu vou mostrar as minhas evoluções que eu tive durante esses anos. Lembrando que em alguns desses anos ali, acho que só o último mesmo, o de 2020, 2021, que eu estudei. Não consegui tirar uma nota alta porque eu não estudei 100% dedicado, mas foi os que eu mais me dediquei, eu falo, tipo, pra conseguir essas notas. E é isso, eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que vou mostrar na edição, acho que é mais fácil. Enfim, mas em 2017 eu fiz como treineira, esse ali eu
tava no segundo ano do ensino médio, eu tirei em linguagens, códigos e tecnologia 517,5. Em ciências humanas eu tirei 493. Em ciências da natureza eu tirei 516. E em matemática e tecnologia eu tirei 530. No caso foi a maior nota, porque na época eu tinha muito mais facilidade em matemática. Porém, a maior nota, tipo, além dessas matérias ali, foi em redação, que eu sempre tive facilidade em redação, sempre adorei escrever, então, tipo, é uma coisa que eu sempre tive facilidade. Então, na redação, a primeira redação que eu fiz, eu tirei 600 e deixa eu ver aqui, eu até, não tem? Eu não consigo mais baixar a redação dessa época, pelo menos não tá aparecendo aqui, que triste. Mas enfim, eu lembro que nessa época, eu acho que foi nessa época que eu escrevi sobre era o tema sobre surdos no Brasil. Então foi um tema muito fácil na época pra mim. Eu fiquei muito feliz quando deu esse tema, porque foi um tema que foi fácil de falar, justamente porque no Brasil a gente sabe toda a dificuldade que tem, enfim, em relação a Libras, e eu também já tinha feito aula de Libras, então eu sabia falar em Libras. Hoje em dia bem pouco, porque eu não continuei treinando, mas eu sabia muita coisa, eu já tinha convivido com colegas surdos, então eu tinha muita noção na época, e foi muito fácil, e os textos de apoio, tipo assim, eu sempre soube usar muito os textos de apoio, sabe? Eu sempre tive um modelo de redação pronta. E eu sempre, tipo, a única coisa que eu fazia era adaptar mesmo ao tema. Isso é uma dica muito boa. Eu aprendi isso com um youtuber que eu estudava na época, que era o Felipe Araújo, se eu não me engano. Ele tinha um cronograma perfeito, tem até hoje na internet disponível, mas era muito bom. Tipo, eu estudava a redação, tipo, pelas dicas dele, que era ele tinha esse modelinho lá, que era tipo, prolongado pela ONU, nananana, tipo assim, tudo especificadinho. E eu fui com esse modelo prontinho na minha cabeça, mas não é tipo, eu vou copiar, não vou copiar, é um modelo adaptável. Então, obviamente eu não vou deixar a mesma coisa, eu escrevi com as minhas palavras, só que eu usei esse modelo e adaptei ao tema. E quando você aprende a fazer isso, fica muito mais fácil escrever alguma coisa, tipo, e a redação do Enem é basicamente estrutura. Então, você sabe, introdução, desenvolvimento, solução. Basicamente isso. Então, tipo, é um caminho, você treinando isso, você acaba pegando rapidinho. E foi aí que eu tirei 600 na redação, na primeira redação. Enfim, pra mim eu já considero uma nota boa. Em 2017, né? Em 2018, eu tirei 580 na redação. Foi mais difícil, eu não lembro qual que era o tema. Nem sei se eu consigo baixar. Acho que eu não consigo baixar. Eu não lembro qual foi o tema de 2018, mas eu lembro que logo depois não foi um tema muito fácil. Eu já não fui tão bem em matemática. Aqui eu fui melhor em ciências humanas, porque eu tava numa vibe estudando com a Débora Ladim, história. Então eu adorava história, tudo mais, enfim, era geografia, eram as matérias que eu mais gostava na época, então eu acabei tirando 620 em ciências humanas, 570 em linguagens, ciências da natureza eu tirei 518, então manteve a mesma nota, e em matemática eu tirei 426, então, tipo, deu uma diminuída ali em matemática. Em compensação, a redação também diminuiu em 2018. Em 2019, eu já tive deixa eu ver aqui. Em 2019, eu já tive um aumento na redação, que foi para 640. E em linguagem eu tirei 525, humanas 538, ciência da natureza 421 e matemática 469. Então eu tive
assim, em 2019 eu tive uma evolução ali, justamente foi uma dessas notas ali, eu acho que foi nessa daqui que eu consegui entrar pra faculdade, no caso, porque em 2020, pra uma comparação, eu acho, ou não, foi a nota maior. 2020 em linguagens eu tirei 606, em ciências humanas 519, em ciências da natureza foi 451, em matemática eu tirei 430 e na redação eu tirei 680. Então, ó, pra vocês verem a diferença, tipo, ó, de 2019, 640, 2020, 680. Então, tipo assim, pra você ver, as notas é uma média. Eu não tive uma nota muito alta, mas na redação eu fui bem. Eu acho que o que mais pegou aqui foi mais a nota da redação, que eu consegui entrar na faculdade. Então foi, tipo assim, eu lembro que eu comparei muito, 2019, 2020 e 2020, peguei a minha média melhor pra poder se inscrever no ProUni, pra conseguir a bolsa, foi muito massa. Enfim. Foi em 2020 mesmo que eu consegui, porque foi na metade do ano e acho que era o último ano que eu podia me inscrever no ProUni. Não lembro. Eu sei que eu usei a nota melhor do Enem, enfim. E em 2021 eu já estava na faculdade, foi a última prova do Enem que eu fiz. No 2022 eu ia fazer também, mas eu acabei não fazendo. Enfim, porque eu tava na faculdade, né? Daí eu não quis fazer mais. Em 2021, eu tirei 492 em linguagem código. Nessa já não estudava mais, mas eu fiz de qualquer forma em 2021, fazia um ano de faculdade. E ciências humanas eu tirei 512, em ciências da natureza eu tirei 382. Não estudava nada, então, tipo, abaixou. E, né, ciências sociais da minha faculdade. Então, tipo, não tinha nada a ver, eu não tava nem estudando ciência da natureza. Matemática eu tirei 567, então deu uma aumentadinha aí, justamente pela faculdade também, né? Só que a faculdade é mais o básico, então acabou, tipo assim, por esse lado, o lado lógico foi melhor. Real, matemática e a redação eu tirei 700, justamente usando o modelo pronto e eu não tava estudando, tipo assim, eu só fui indo. E justamente por eu estar na faculdade, matemática eu fui melhor e redação também, porque eu escrevo muito artigos, enfim, escrevia muito na faculdade, então a parte da linguagem profissional também, a escrita acadêmica, tipo, acabou me ajudando nessa parte a facilitar. Confesso que, tipo assim, eu não estava estudando pro Enem, mas como eu fazia pra faculdade, acabou facilitando. Por isso que a nota foi melhor do Enem. Então, enfim, 2021. Foi aí, Idem, uma curiosidade, que foi por conta desse Enem em 2021, eu acabei passando em uma outra faculdade, uma federal, mas por essas notas ali de matemática e redação, que foram as maiores, eu acabei sendo selecionada para o UEL, lá em Londrina, em engenharia de produção. Eu não fui, eu já estava no segundo, eu estava no segundo ano, eu estava no segundo ano de 2021, 2020, segundo ano de faculdade. E eu passei em engenharia de produção, que eu tinha me inscrito para esse e para outra faculdade de engenharia também. E, enfim, só que eu não ia largar a minha faculdade que eu tava fazendo na metade. Tipo assim, já tava metade caminho andado, já tava entrando pro estágio, já tava fazendo estágio já na época, então, tipo, eu não ia largar tudo. Tipo assim, já tava tudo encaminhadinho aqui na cidade onde eu moro pra poder ir pra outra cidade, enfim, ter que arrumar outro emprego, arrumar outro lugar pra ficar, enfim, ter um custo de vida diferente, enfim, tudo isso aí ia ser acrescentado, né? Mas eu fiquei muito feliz porque eu passei nessa federal, então, tipo, cara, a UEL é uma das faculdades. Na UEL é uma das faculdades, tipo assim, é um privilégio, tipo, você ser aceito lá e poder estudar lá, tipo, é um lugar
muito legal, tipo, eu super iria se fosse em outros momentos da vida, mas, enfim, eu fiquei, só uma curiosidade, algo que eu fiquei muito feliz, tipo assim, ai, caralho, eu sei que eu sou capaz. E é isso. Eu fiquei, tipo assim, quando eu vi lá que eu tinha passado, ai, meu Deus, enfim, foi bem no começo do ano que eu tinha me inscrito lá pra saber. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Pra mostrar pra vocês que não importa qual a nota do Enem que tenha dado, você sempre consegue fazer uma faculdade. Não era, tipo assim, quando eu comecei a fazer administração, não era a faculdade que eu queria. Eu até falei pra mim mesmo, cara, eu vou fazer um semestre só, se eu não gostar eu largo, porque eu não pagava a faculdade, tipo, quando foi pra começar a ADM, tipo assim, não tô pagando mesmo, vou ir, tipo, era bem isso. Só que eu acabei gostando, ao longo da faculdade, eu acabei me identificando bastante. Hoje eu trabalho na parte de finanças, eu me formei no final na metade do ano passado. Hoje eu faço pós-graduação em gestão financeira, eu sigo essa área, enfim, sigo me especializando e tudo mais, trabalhando, enfim. Nesse meio do administrativo, eu melhorei muito meu currículo, eu realizei muitos sonhos quando eu fiz um estágio que eu, tipo, era o ápice da minha carreira, tipo, eu realizei esse sonho de fazer o estágio na Itaipu Nacional, que era um lugar que eu gosto muito, 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 muito. Aprendi muito lá, conheci muitas pessoas legais lá, profissionais, enfim, conheci muito mais sobre a profissão do qual eu me formei, enfim. E conheci muitas profissões também, tipo, que a gente nem fazia ideia do que dava pra trabalhar. E é muito legal isso, tipo, você não fazia ideia de uma profissão e você acabou conhecendo, então você acabou se aprofundando. E esse é a mensagem que eu trago pro vídeo. Pode ser que a profissão dos seus sonhos não chegue hoje, não chegue amanhã, às vezes você não consiga ser aprovado, e tá tudo bem, você pode ir por outro caminho, seguir esse outro caminho temporariamente. A vida é temporária. Então, tipo, você pode começar uma coisa e depois largar, se você não quiser mais. Mas se você quiser continuar, tudo bem continuar. Você não precisa manter o mesmo sonho a vida inteira. Você não precisa lutar, tipo assim, uma vez só. Tipo, quero esse sonho, vou ir atrás dele e não importa quantas vezes eu não consiga, eu vou continuar correndo atrás. Tudo bem, se você quiser e tá disposta a fazer isso, tudo bem. Eu não tava disposta a ficar, tipo, estudando pra conseguir um sonho. E eu nem sabia se eu queria mesmo. Arquitetura era um sonho, só que eu não tava disposta a ficar, tipo, é um mercado que eu via muito desvalorizado. Eu não sabia se eu realmente queria ficar estudando e, enfim, continuar nele. Talvez eu comece a faculdade mesmo, mas eu não sei mesmo se eu quero continuar, por isso que eu falo, cara, design gráfico é uma área que eu gosto muito, e hoje em dia eu sei que tipo, essa faculdade eu faria mesmo, justamente porque, tipo, eu gosto muito de editar vídeos, eu gosto muito dessa área, eu sei que é uma área que tem crescimento e ao mesmo tempo é uma área que eu gosto, que eu me identifico. Eu tenho um Instagram de livros no qual eu fico editando os posts, e é muito massa. Então, assim, eu me encontrei nesse meio caminho enquanto eu estava fazendo uma outra faculdade. Eu me encontrei quando eu estava fazendo ADM. Eu tive muitas matérias que eu não gostei, assim como teve muitas matérias que eu amava fazer. Enfim, é isso. Tipo, você pode começar uma faculdade que às vezes você acha que não vai gostar e pode acabar gostando. E se você não gostar, tudo bem largar também, não tem problema nenhum. Enfim, o problema é você ficar, tipo, parado, esperando algo que às vezes vai demorar muito pra acontecer, ou se demora, tipo assim, você não precisa ficar 100% focado em uma coisa, você pode fazer mais de uma coisa.
Ou se você quer ficar 100% focado, não desista. Vai lá, uma hora você consegue. Se você recebe um não hoje, amanhã pode vir o seu sim. Então, é isso. Estude, vai atrás do que você quer, enfim. Mesmo que você, às vezes até uma questão de emprego também, se você recebe um não hoje, amanhã você vai receber um sim. E é isso. Tchau, tchau. Até mais.